Nessa semana, o George R. R. Martin confirmou que mais um spin-off de Game of Thrones está sendo desenvolvido. Segundo o autor, a escritora e roteirista Ebony Booth está encarregada de desenvolver o piloto para a série 10,000 Ships, que em português significa 10.000 navios, em alusão à história da Nymeria e sua peregrinação com os Rhoynares. Sendo assim, no vídeo de hoje nós vamos especular sobre essa série e comentar por que uma produção sobre a Nymeria pode ser tão importante para o universo de Game of Thrones. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, primeiramente vamos ler o que o George R. R. Martin disse de fato sobre essa nova série. O Martin fez essa publicação no dia 11 de junho de 2024, no Nora Blog, que é o blog dele. E nesse post ele tá parabenizando a Ebony justamente por ela ter ganho o prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio da literatura e do jornalismo americano. E ela ganhou esse prêmio por ter escrito e produzido uma peça chamada Primary Truth. E enquanto ele parabeniza a moça, dizendo que é ótimo trabalhar com ela, ele também faz o comentário sobre ela estar encabeçando o piloto de 10.000 navios. Olhem só o que ele escreveu, abre aspas. Ela, Ebony, é uma jovem roteirista maravilhosa e talentosa e é uma alegria trabalhar com ela. Quando não está escrevendo e produzindo suas peças premiadas dentro e fora da Broadway, ela fica ocupada por mim e pela HBO trabalhando no novo piloto de 10.000 navios, um spin-off de Game of Thrones sobre Nymeria e os Rhoynares. Estou muito animado com isso, embora a gente esteja tentando descobrir como vamos pagar por 10.000 navios, 300 dragões e algumas tartarugas gigantes. Fecha aspas. Bom, muitas informações por aqui, vamos destrinchar todo esse comentário do Martin. Primeiro, a gente já percebe que essa moça, a Ebony, é braba no que faz. Ela é uma ganhadora do prêmio Pulitzer e já chega com muita moral para roteirizar e produzir esse piloto aí de 10.000 navios. Como o próprio Martin deixa claro nesse post, ele parece estar bem animado para esse projeto, especialmente porque tudo indicava que esse spin-off 10.000 navios havia sido descartado pela HBO e agora voltou a ser uma aposta da emissora, o que é um ótimo sinal. Como sempre, é fundamental lembrar que, por enquanto, essa série não está confirmada. O que é confirmado é que vai ter um piloto dela, um episódio piloto. E o que diabos é um episódio piloto? É basicamente um episódio de teste. É um episódio normal e completo que as emissoras e canais encomendam para testar se uma série funciona, se o conceito é realmente interessante ou se a produção vai ser realmente comercial. Ou seja, um piloto é o primeiro passo para uma série acontecer de verdade. Significa que a HBO acredita no projeto o suficiente para investir um pouco de dinheiro numa tentativa, num teste. Porém, não significa que por ter o piloto, que a série vai de fato acontecer. Como nós sabemos, o primeiro spin-off de Game of Thrones seria o Blood Moon, que iria se passar na Era dos Heróis e contar sobre a primeira longa noite. A HBO chegou a investir 30 milhões de dólares nesse episódio piloto e mesmo assim descartou ele. Provavelmente foi o piloto mais caro da história da TV e mesmo assim foi descartado. Ou seja, ter um episódio piloto não é garantia de nada. Agora, por outro lado, a própria série de Game of Thrones teve um episódio piloto que foi considerado horrível. E mesmo assim, a HBO deu uma nova chance para os D&D, eles fizeram uma nova tentativa e apostaram na série. E acabou dando muito certo. Ou seja, ter um episódio piloto em produção é um ótimo sinal, mas a gente precisa sempre ficar atento para ver como que vai ser o andamento de todo esse processo, para lá no futuro entender se a série vai acontecer ou não. Mas é algo para ficar bem animado. E bom, sobre o que vai ser essa série dos 10.000 navios? Isso para mim é a parte mais interessante. Para quem não se lembra, por exemplo, Nymeria era o nome da loba da Arya Stark, lá em Game of Thrones. Mas isso era apenas uma homenagem que a garota fez a uma das mulheres mais famosas e importantes do universo de Gelo e Fogo, a princesa Nymeria de Nyssar. A Nymeria foi uma princesa Rhoynar que viveu cerca de 700 anos antes da conquista do Aegon Targaryen. Nesse período, Valíria estava em plena expansão e os Senhores dos Dragões já haviam derrotado o poderoso Império Giscari após 5 grandes guerras e já tinham se tornado a maior potência de Essos.
A Cidade Franca era muito poderosa, com centenas e centenas de dragões à sua disposição, ao ponto de já ter fundado várias outras cidades em Essos, como a própria cidade de Volantis. Além disso, a expansão valeriana também já tinha se estendido para leste, onde eles expulsaram os ândalos das suas terras, que fugiram para Westeros para formar um dos povos ali de Westeros. Tinha os primeiros homens, e aí chegaram os ândalos, fugindo justamente do Império Valeriano. Porém, não importa o quanto os valerianos conquistassem terras, nada era o bastante para eles, e eles sempre queriam mais. Então, os Senhores dos Dragões se voltaram para o povo que vivia nas margens do rio Rhoyne, onde os príncipes Rhoynares construíam cidades tão incríveis e poderosas quanto as próprias cidades valerianas, ou pelo menos era isso que eles tentavam fazer. Conforme o tempo foi passando e Valíria se expandia, a rivalidade entre os Rhoynares e os valerianos foi crescendo, até que se tornasse uma série de guerras. A última dessas guerras foi chamada de a Segunda Guerra das Especiarias, onde os Rhoynares se uniram ao príncipe Garren de Croyane e marcharam num exército de 250 mil guerreiros para enfrentar os valerianos. Inclusive, esse exército Rhoynar é o maior exército já citado dentro do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, ou seja, foi uma guerra muito grande. Porém, se os Rhoynares tinham um exército imenso, do outro lado, os valerianos enviaram 300 dragões e os seus cavaleiros para combater os Rhoynares. As batalhas foram sangrentas e ambos os lados sofreram muito, com o rio Rhoyne ficando totalmente vermelho de sangue após algumas batalhas. E vale citar que, se os valerianos tinham dragões ao seu lado, os Rhoynares tinham magos das águas que conseguiam levantar ondas do Rhoyne para afogar os dragões valerianos. Inclusive, eu já falei num vídeo aqui do canal sobre como matar um dragão dentro do universo de GOT, e eu cito os métodos que os Rhoynares usaram. Enfim, obviamente, como já sabemos, apesar de ter sido uma luta brutal, os valerianos acabaram vencendo, e as cidades Rhoynares foram caindo uma a uma. Porém, lá no início, enquanto a maior parte das cidades e dos príncipes Rhoynares se agrupavam para lutar contra os valerianos, a princesa Nymeria já tinha percebido que eles não tinham nenhuma chance de vencer. Desde o início da guerra, ela tinha sido contra o plano do príncipe Garren de enfrentar os Senhores dos Dragões. E, portanto, quando ela percebeu que eles estavam completamente derrotados, a Nymeria reuniu o que restou da população Rhoynar, que era na sua maior parte crianças, mulheres e idosos que não tinham participado das batalhas. Ela juntou todo esse povo em 10 mil navios e partiu com eles para fugir dos dragões. E essa viagem da princesa e da sua frota durou anos. Primeiro, a Nymeria e a sua frota navegaram pelo Rhoyne até o Mar do Verão, fugindo dos valerianos e dos volantinos. Muitos navios se perderam nesse percurso, mas a maior parte conseguiu navegar até as Ilhas Basilisco, mas lá eles foram atacados por piratas locais. Dizem que os piratas até ofereceram que os Rhoynares ficassem na Ilha dos Sapos, em troca dos Rhoynares oferecerem todos os seus navios e enviassem mulheres virgens todos os anos para os reis piratas, mas a Nymeria recusou a sua oferta. Depois disso, ela e os Rhoynares partiram para o continente de Sotorius. Eles chegaram a se estabelecer nas cidades que tinham por lá, Zametar e Yen, mas não conseguiram prosperar porque esse continente é muito hostil. Eu já falei sobre Sotorius e os problemas de lá num vídeo no qual eu cito os lugares mais bizarros do universo de Gelo e Fogo. Enfim, os Rhoynares então voltaram para o mar e navegaram para o sul, tentando se estabelecer na ilha de Naf, famosa ilha natal da Missandei. Porém, eles também foram obrigados a ir embora de Naf, porque as doenças da ilha são completamente brutais para qualquer forasteiro. Então eles fugiram aí para não morrer tudo de doenças misteriosas. Depois eles foram para as Ilhas do Verão, onde foram expulsos mais uma vez, e então finalmente a Nymeria partiu para Westeros, onde ela e a sua frota desembarcaram em Dorne, perto da foz do rio Sangue Verde, que era uma região comandada pela Casa Martell. Na época da chegada da Nymeria, Dorne era uma terra pobre, onde um grupo de senhores e pequenos reis brigavam por rios, poços e águas férteis. Mas o Lord Mors Martell percebeu rapidamente que havia uma oportunidade muito grande em se unir àquele povo refugiado.
Os Rhoynares somaram então rapidamente suas forças aos Martell, aumentando o exército Martell em 10 vezes. Além disso, os Rhoynares também traziam riquezas com eles, assim como pessoas muito habilidosas, como artesãos e armeiros, que possuíam técnicas mais avançadas do que os Dorneses tinham naquele período. Então, vendo que era muito vantajoso, o Mors e a Niméria se casaram, assim como vários dos homens Martell, cavaleiros, escudeiros e vassalos, também casaram com mulheres Rhoynares, unindo os dois povos pelo sangue e pelo casamento. Para celebrar essa união e aliança com os Martell, a Niméria ordenou que todos os navios que haviam trazido eles ali fossem queimados, para representar que agora, finalmente, os Rhoynares haviam encontrado sua nova casa após anos e anos de andanças. Foi então que a Niméria coroou Mors como príncipe de Dorne e declarou seu domínio sobre toda a região. E, nos anos que se seguiram, a Niméria e o Mors lutaram no que ficou conhecido como Guerras de Niméria. Juntos, os Martell e os Rhoynares conquistaram um rei de Dorne após o outro, aumentando seus domínios. O único rei que conseguiu resistir por mais tempo foi o Iorek V Ironwood, o maior dos antigos reis dorneses. Por cerca de 9 anos, a Niméria e o Mors lutaram contra os Ironwood e os seus vassalos. Inclusive, o próprio Mors morreu durante essa guerra, no que ficou conhecido como a Terceira Batalha do Caminho do Espinhaço. Mas mesmo assim, mesmo após a morte do marido, a Niméria assumiu o comando total dos exércitos Martell e seguiu na luta. 2 anos depois, a Niméria acabou derrotando o rei Iorek, que se ajoelhou perante ela e garantiu a supremacia dornesa dos Martell. Depois disso, a Niméria governou Dorne de maneira inquestionável por 27 anos, sendo que ela própria se casou mais 2 vezes, com o Lord Uller da Toca do Inferno e o Sor Davos Dane de Tombastella, mas eles só serviram como conselheiros e consortes, porque quem governava mesmo era a Niméria. Além disso, nos anos do seu governo, a Niméria também guerreou muito contra os Reis da Tempestade e contra os Gardener da Campina, mas ela sempre conseguiu manter Dorne intacta e sob seu domínio. Quando ela morreu, ela também foi sucedida por sua filha mais velha. E é por conta da Niméria que Dorne tem uma cultura diferente em Westeros. Por lá reina justamente os costumes Rhoynares. Por isso, as mulheres de Dorne podem herdar terras, podem comandar exércitos e as filhas têm os mesmos direitos de sucessão que os filhos homens. Ou seja, seria muito bom para Rhaenyra se o costume de Dorne fosse espalhado para toda Westeros. E até mesmo os bastardos em Dorne têm mais direito do que no resto do continente. Além disso, como os Rhoynares se batizavam de príncipes e princesas, o líder de Dorne também mantém esse título, não sendo chamado de Lorde como acontece no restante de Westeros. Inclusive, a Niméria é tão importante que o nome oficial da Casa Martell é Casa Nymeros Martell, em referência à Niméria. E, como vocês sabem, o rei de Westeros é chamado de rei dos primeiros homens, dos Ândalos e dos Rhoynares, em referência aos 3 grupos populacionais que formam o povo atual do continente. Enfim, essa pode ser uma série muito importante para o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, especialmente porque atualmente o universo de Game of Thrones é muito Targaryen-cêntrico. É bastante baseado no carisma que os Targaryen têm com o grande público. Mas a história da Niméria mostra um outro lado dos Valyrianos, mostrando eles como conquistadores impiedosos, cruéis e escravagistas. E não foca só nisso. A história da Niméria também mostra muito de Dorne e os Martell, que são o arco que foi mais esnobado em Game of Thrones e menos explorado. Ou seja, com essa série da Niméria, nós poderíamos ver um lado novo dos Valyrianos, na verdade o verdadeiro lado dos Valyrianos. Veríamos também mais sobre a história de Essos, a gente veria um pouco da história de formação de Westeros e conheceríamos mais sobre a Casa Martell. Ou seja, só coisa boa. E a história da Niméria e dos 10.000 navios é uma história com muitas possibilidades de fazer uma abordagem diferente e realmente expandir todo o universo das Crônicas de Gelo e Fogo na TV. Porém, eu acho que para a série da Niméria acontecer de fato, não só o piloto dela precisa ser bom e dar certo, como a série do Cavaleiro dos Sete Reinos também precisa ir muito bem. Porque nós sabemos que House of the Dragon já é um sucesso, porque é uma história muito focada em briga familiar, na sucessão do Trono de Ferro e nos Targaryen. Mas, por outro lado, Cavaleiro dos Sete Reinos já é uma história menos focada na casa Targaryen e principalmente é uma história menos focada nessa disputa de poder pelo Trono de Ferro. Ou seja, se o Cavaleiro dos Sete Reinos der certo,
é um sinal de que o público também está interessado no universo das crônicas como um todo, e não só interessado na casa Targaryen. Isso é muito bom pra gente que é fã da obra como um todo. Enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Digam nos comentários se vocês estão animados aí com essa nova série. Lembrando que o George R. R. Martin também informou que a série sobre as viagens do Corlys Velaryon também está em processo de produção, mas ela vai acontecer no formato de uma animação, o que também pode ser muito legal pra gente, já que pode abrir um novo caminho para novos spin-offs de Game of Thrones saírem, dessa vez como animações. Então a série do Corlys Velaryon pode ser uma animação, e a série sobre Ygritte, que também explora um outro lado de Game of Thrones, também pode ser uma animação. Enfim, no futuro, se for saindo mais informações sobre a série da Nymeria ou sobre qualquer outro spin-off de Game of Thrones, eu vou trazer aqui um vídeo para vocês. E também pretendo trazer mais vídeos com alguns temas que eu comentei aqui, como as guerras valerianas e também a história das regiões de Westeros. Eu já tenho um vídeo sobre a história do norte, mas posso trazer também sobre as outras regiões. Deixe nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. E é isso, pessoal, esse vídeo sai no dia que vai ser lançado também a segunda temporada de House of the Dragon. Então eu espero que vocês curtam House of the Dragon, espero que a série seja muito boa. Eu ainda não defini como que a gente vai acompanhar a série como um todo aqui no canal, mas nessa terça-feira eu vou estar no canal do Felipe Barbosa pra gente comentar sobre o primeiro episódio numa live que vai acontecer terça-feira. Então eu também vou dar mais informações na aba comunidade aqui do canal e no grupo de membros que tá sempre bombando, e lá eu aviso todo mundo com antecedência, falo sobre os planos do canal. Então se você quiser ser um membro e participar do grupo de membros do canal, é só você apoiar a gente pelo YouTube ou pelo Apoia-se. Os valores são os mesmos, os benefícios são os mesmos, você tem mais de um lugar para escolher onde você quer apoiar o canal e conferir todos os benefícios. E também, para finalizar o vídeo, fica um comentário especial para quem gosta do canal e acompanha o meu trabalho há muito tempo. Eu queria dizer um muito obrigado a todos vocês que me apoiam. Não tem nenhuma marca do canal que foi batida recentemente, mas tecnicamente esse vídeo vai sair e é o primeiro vídeo que eu faço trabalhando integralmente para o canal. Eu tinha um emprego CLT até então, já tô há mais de 2 anos trabalhando aqui no canal e agora finalmente eu vou poder me dedicar só a esse projeto. E isso tem muito a ver com vocês que me apoiaram, que sempre comentam, que curtem os vídeos, que são membros, enfim. Eu tô muito feliz de poder estar realizando um sonho aqui de criar conteúdo e ainda mais sobre as crônicas. E eu espero que venham conteúdos cada vez melhores aqui pro canal. E, enfim, tô feliz. Se não vou me emocionar aqui, então vou parar. Mas é isso. E espero que House of the Dragon traga mais fãs, não só pro canal, mas para todo o universo de GOT. E que o George R. R. Martin também pare de preguiça e lance os ventos do inverno. E é isso. Obrigado, deixe o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Quase me emocionei, quase chorei, mas enfim. E obrigado você também, Diego, né, que tá aí junto desde o começo. É isso.